Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de equações diferenciais lineares, eu vou falar para vocês um pouquinho da busca de soluções particulares para equações de segunda ordem. Então, nos últimos vídeos a gente começou a estudar as equações diferenciais de segunda ordem, né, o que envolve a derivada segunda de uma função, e eu mostrei para vocês a forma de achar a solução homogênea e também eu expliquei o teorema de Cauchy-Lipschitz, de segunda ordem, mesmo que eu não consigo demonstrar ele atualmente para vocês. Mas o problema da partida das equações de segunda ordem é que a busca de soluções particulares começa a complicar mais. Eu falei para vocês que na primeira ordem a gente tem um método da variação da constante, né, que eu apresentei no quarto episódio, se eu não me engano, é que é um método que é certeiro, ele funciona sempre, ok? Para qualquer tipo de equação diferencial, há coeficientes constantes e há coeficientes não constantes. O problema é que ele não se mantém para a segunda ordem. Existe um certo método da variação da constante em segunda ordem para coeficientes constantes, ok? Só que ele não é 100% certeiro, ele não é muito fácil de manusear, então eu não gosto dele e normalmente os professores no geral não gostam dele, ok? Mas existe. O problema é que soluções particulares de equações, quando a constante, quando A e B e C não são constantes, então, por exemplo, são funções, então se temos A de x, ou B de x, ou C de x, etc., não existe fórmula generalizada, ok? Então, existem métodos que nem sempre vão funcionar, mas eles podem ajudar a solucionar, ok? Que são bem complicados. Então, hoje eu vou me focar em busca de soluções particulares no caso de coeficientes constantes. Então, A é uma constante, B é uma constante, C é uma constante, ok? Que existem estratégias que nem sempre vão funcionar, obviamente, dependendo da complexidade da equação. Mas elas vão funcionar em 90% dos casos, caso, e eu repito, esses coeficientes forem constantes. Até que se eles não forem constantes, tudo que eu expliquei de solução homogênea não funciona mais, né? Então, para mostrar para vocês que é realmente bem complicado quando eles não são constantes. Beleza? Então, essas soluções particulares dependem, né, da equação, né? Então, se temos a derivada de y mais b, a derivada de y mais c, y que é igual a f de x, eu vou mostrar como é que a gente busca soluções particulares quando f de x for um polinômio, ok? Então, eu vou explicar num caso simples, mas vai funcionar para polinômios no geral. Quando ele é uma exponencial, tá? Que isso até é um teorema que a gente não vai demonstrar, mas é um teorema, eu vou explicar para vocês a estratégia. Quando é uma função trigonométrica, no caso cosseno ou seno, tá? Não outras funções trigonométricas. E, obviamente, quer dizer, obviamente não, mas eu também vou explicar uma estratégia quando vocês têm um produto de uma exponencial com cosseno ou com seno, tá? Que no caso vai voltar ao método da exponencial, eu vou explicar para vocês. Beleza? E com isso vocês vão poder ter um ponto de partida na busca de soluções particulares. Então vamos lá para a primeira equação diferencial, tá? Então eu quero resolver essa equação diferencial, então a derivada segunda de y mais 9 vezes y igual a x mais 1. Aqui a gente tem um polinômio de ordem 1, ok? E aí então eu vou poder aplicar o método de busca da solução particular para um polinômio, beleza? Então, obviamente, como toda equação diferencial, a gente precisa da solução homogênea, tá? Então vamos escrever a equação homogênea. Esse vídeo vai ser bem calculatório, tá? Então se preparem e realmente façam junto comigo para treinar. Então, a equação homogênea vai ficar a derivada segunda de y mais 9y que é igual a zero, ok? Então, uma equação homogênea. A gente passa isso em equação característica, ok? Então, a derivada segunda fica r ao quadrado. Aqui não temos uma derivada, então vai ficar mais 9 que é igual a zero. E vocês resolvem essa equação característica. Então, isso implica que r ao quadrado igual a menos 9. Então, isso implica que r igual a mais ou menos 3i. Ok? Então, a gente está aqui no mundo dos complexos, delta estritamente negativo. Então, vamos ter a solução em cosseno e seno. Vê o vídeo de soluções homogêneas. Ok? Então, aqui a gente já sabe, de acordo com o teorema, né, de acordo com o vídeo que eu já fiz, que a solução homogênea vai ser da forma a vezes cosseno da parte imaginária vezes x, né? Então vai ficar 3x, beleza? Mais b seno de 3x, e tudo isso fator, né, de exponencial exponencial da parte real, só que a parte real aqui é zero. Então vai ficar exponencial de 0x, exponencial de 0x igual a 1. Então temos uma solução simples, né? Temos a cosseno de 3x mais b seno de 3x. Ok, então aqui temos a solução homogênea, então até aqui a gente já sabe fazer. Agora vamos fazer a busca da solução particular. Então vocês veem bem que é um polinômio.
Então vocês conseguem imaginar que a função que a gente está procurando, então a função y de x, querendo ou não, vai ter que ser um polinômio, né. Não existem muitas funções que quando a gente integra ou deriva, vira polinômios, então, né, além de ser próprios polinômios. Então a gente vai procurar isso numa forma de um polinômio. E a gente vai procurar isso numa forma de um polinômio de grau 1, porque o resultado está em um polinômio de grau 1, beleza? Se fosse um polinômio de grau 2, a gente ia procurar a solução em um polinômio de grau 2, beleza? E etc, etc. Então vamos procurar, né, então a gente vai procurar um YP, então IP de particular, né, então uma solução particular YP da forma AX mais B, ok? Então aqui eu vou derivar ela 2 vezes, né, porque eu vou substituir na equação e depois achar uma condição para achar A e B, né. Então aqui eu vou derivar uma vez, então vai ficar a derivada de YP vai ficar igual a e a derivada segunda vai ser igual a zero, ok? Porque A é constante, muito importante isso. Então isso daqui implica, né, que então temos a nossa equação aqui. Então, substituindo, vamos ter que zero mais 9 vezes ax mais b. Então, vamos ter 9 vezes ax mais b igual a x mais 1. Ok? Então, vocês distribuem, então vai ficar 9ax mais 9b, que é igual a x mais 1. E aí vocês fazem uma identificação. Então, tudo que está em fator de x tem que ser igual ao fator de x, e tudo que não tem fator de nada tem que ser igual a 1. Ok? Então, isso daqui implica que a gente cai num sistema, ok? Um sistema onde 9A tem que ser igual a 1, beleza? E 9B tem que ser igual a 1. Então vocês resolvem isso, bom, aqui já está, né, já tá dado o resultado, vai ficar aqui A igual a 1 sobre 9 e B igual a 1 sobre 9. Beleza? Então, para isso daqui funcionar, A tem que valer isso e B tem que valer isso. Então a gente achou a condição de A e B. Então a gente sabe que a solução particular yp de x tem que ser igual a x mais 1 sobre 9. Isso obviamente já botando no mesmo denominador. Ok? Então a solução geral vai ser a soma dessa solução homogênea mais a solução particular. Então vocês podem reescrever se vocês quiserem, né? A cosseno de 3x mais b seno de 3x vezes 1 mais x mais 1 dividido por 9. E essa daqui vai ser a solução geral. E isso funciona para qualquer polinômio, tá? Então grau 1 eu procurei um polinômio ax mais b. Se fosse grau 2 ia ser ax ao quadrado mais bx mais c. Se for grau 3, etc, etc. A única coisa que vai complicar de mais e mais. Agora vamos para o método exponencial, ok? Então eu quero resolver essa equação diferencial, então a derivada segunda de y menos y igual a exponencial de 2x menos exponencial de x. Então aqui a gente tem uma operação linear, né? Então é uma diferença. Então eu posso aplicar o princípio da superposição, ok? Então eu posso resolver primeiro para exponencial de 2x, então eu vou procurar uma solução particular y1, né? Depois eu vou procurar uma segunda solução particular, né? Então y2, e depois eu vou somar, ok? Então esse é o princípio da superposição, funciona para todas as ordens. E por que, que esse exemplo é interessante? Porque a gente vai aplicar o método, né, quando temos uma constante que não é uma raiz e quando temos uma raiz. Vocês vão entender quando a gente começar a resolver o exercício. Então, primeiramente, vamos de equação homogênea, né? Então, temos aqui que r ao quadrado menos 1 igual a zero, né? Já eu vou acelerar um pouquinho, vocês já estão acostumados, equação homogênea, equação característica. Então, r ao quadrado menos 1 igual a zero, então temos r igual a mais ou menos 1, ok? Então, duas soluções reais, delta estritamente positivo. Então, temos que a solução homogênea YH de x vai ser igual a exponencial de x mais b exponencial de menos x, ok? Então, aqui nenhum mistério. Agora nós vamos fazer a solução particular. Então, primeiro vamos procurar y1, ok? Vocês veem bem que 2 não é raiz da equação característica. Vocês veem que 1 é. Então, 1 vai ser o caso específico, mas 2 não é, ok? Então, como 2 não é, a gente vai procurar uma solução particular, y1 de x, da forma uma constante a vezes exponencial de 2x, ok? Então, aqui só temos uma constante vezes o valor que a gente está procurando, porque 2 não é raiz, ok? Vocês vão ver quando o caso for raiz depois. Então a gente procura uma solução disso, então a gente deriva ele uma vez. Então a gente vai derivar isso daqui uma vez, vai ficar 2a exponencial de 2x. A gente deriva mais uma vez, e isso daqui vai ficar igual a 4a exponencial de 2x. Ok? Então, mesma estratégia que anteriormente, a gente vai substituir na nossa equação, né? Então,
y1 a gente vai substituir aqui, menos y aqui. Então vai ficar 4a exponencial de 2x menos a exponencial de 2x, igual a exponencial de 2x, ok? Então o princípio da superposição, eu estou procurando só isso, esquece o resto. Beleza? Então aqui temos 3a vezes exponencial de 2x que é igual a exponencial de 2x, então a gente identifica, então isso daqui implica que 3a tem que ser igual a 1, ok? Então aqui temos que a igual a 1/3, ok? Então a gente tem a nossa primeira solução particular, nosso y1 é 1/3 de exponencial de 2x, e agora a gente vai procurar o y2, ok? Para o y2 temos que tomar cuidado, porque 1 é uma raiz da equação característica. Então, quando é uma raiz, o que a gente faz? A gente faz que y2 de x vai ser igual a nossa constante a vezes x vezes exponencial de x. Bom, ok? Então, no caso, exponencial de x, porque a gente está procurando esse valor aqui, tá? Não esse daqui. Então, esse daqui eu estava procurando o primeiro, agora eu estou fazendo para o segundo. Só que como 1 é raiz, a gente tem que botar um x a mais, ok? Isso se generaliza. Então, se por exemplo, aqui temos uma equação de segundo grau, 1 poderia ser uma raiz dupla, né? 1 poderia ser uma raiz dupla, aqui não é, né? Então temos mais 1 e menos 1, mas 1 poderia ser dupla. Se fosse dupla, aqui seria um x ao quadrado, ok? Depende da multiplicidade da nossa equação característica, tá? Então numa equação cúbica, pode ter até uma raiz tripla, então pode ser x ao cubo, por exemplo, ok? Então se generaliza. Bem, então até a thumbnail do vídeo é isso, é a generalização dessa forma. Beleza? Então agora a gente vai derivar isso daqui duas vezes. Então temos a derivada, né, uma vez vai ficar a exponencial de x mais a x exponencial de x. Ok? Tem que tomar cuidado porque agora temos um x, né? Então temos a derivada de um produto. E derivar mais uma segunda vez. Então isso daqui eu não vou nem fatorizar, né? Porque vai simplificar depois. Então vai ficar a exponencial de x mais a exponencial de x, né? Então vai ficar 2a exponencial de x mais a x exponencial de x. Ok, então eu derivei duas vezes. Agora eu vou substituir, ok? Eu vou escrever em extenso, porque vocês vão ver que vai ter muita coisa que vai simplificar. Então isso daqui implica, quando eu substituir na nossa equação diferencial, que a exponencial de x mais a exponencial de x mais ax, né, eu estou reescrevendo aqui exponencial de x, menos ax exponencial de x igual a menos exponencial de x. Ok? Então, esse termo se elimina com esse, temos 2a exponencial de x que é igual a menos exponencial de x. Então, isso daqui implica que 2a igual a menos 1. Ok? Então, temos que a igual a menos 1 sobre 2. Então, achamos as nossas duas soluções particulares aqui. Beleza? Então, y vai ser a soma de tudo isso. Então, dessa vez eu vou reescrever porque temos o princípio da superposição, né, para vocês terem certeza de que vocês entenderam. Então, vamos ter que yx vai ser igual a exponencial de x mais b exponencial de menos x, mais 1/3 de exponencial de 2x, então essa solução y1, mais, no caso menos, né, menos 1 sobre 2 x exponencial de x, ok? Porque a gente procurou da forma ax, então aqui temos que ter um x a mais. E isso daqui é o resultado da nossa equação diferencial, beleza? Agora vamos para o terceiro caso, quando o segundo membro é uma função trigonométrica, ou seja, sendo cosseno ou seno, ok? Então nesse caso eu fiz o exemplo do cosseno, tá? Pode ser um seno, pode ser uma soma de cosseno e seno, mas tem que ser dessa maneira no geral. Beleza? Então, primeiramente, equação homogênea. Então aqui eu fiz um termo onde vai envolver a derivada de y. Então vamos ter que r ao quadrado mais r mais 1 igual a zero. Ok? Então vocês resolvem isso. Então eu vou fazer do método extenso, né? Então delta igual a menos, no caso menos não, né? 1 menos 4, que é igual a menos 3. Ok? Então vamos ter uma raiz complexa conjugada, R1, que vai ser igual a menos 1 sobre, quer dizer, menos 1 mais I raiz de 3 dividido por 2. E temos R2, que vai ser o conjugado, então menos 1 menos I raiz de 3 dividido por 2. Ok? Então isso daqui implica que a equação homogênea, a solução é homogênea, né, YH de x, vai ser igual, então esse é o formato que a gente já viu, vai ser igual a cosseno de raiz de 3 sobre 2x, mais b seno de raiz de 3 sobre 2x, ok?
Tudo isso multiplicado por exponencial da parte real. Então, exponencial de menos x sobre 2. Ok? Então, essa daqui é a solução homogênea. Então, nenhum mistério. Agora, para a busca da solução particular, como temos um segundo membro que é um cosseno, vocês têm que lembrar que as derivadas, as integrais de cosseno e seno, elas são bem interessantes porque elas são cíclicas. Né? Então, você deriva cosseno, fica menos seno, você deriva menos seno, fica menos cosseno fica seno, e eles vão girando. Ok? Então, a ideia é procurar isso com uma soma de função de cosseno e seno, simplesmente. Porque como eles são cíclicos, ele não pode aparecer do nada. Obviamente tem funções complicadas que podem aparecer um cosseno, mas no geral, né, é um cosseno ou um seno aqui. Então a gente vai procurar a solução particular yp de x da forma a cosseno de x mais b seno de x. Ok? Isso daqui é para ter a generalização. Obviamente, nessa equação vocês podem achar de cabeça, mas eu quero explicar a técnica para vocês. Então vocês procuram dessa maneira aqui. Ok? Então a gente deriva mais uma vez, então vai ficar derivada, né? Então lembre-se, é cíclico, então vai ficar menos a seno de x mais b cosseno de x. E a derivada segunda, né, vai ficar igual a menos a cosseno de x menos b seno de x. Ok? E agora a gente substitui. Então eu vou escrever por extenso, vai ficar bem grande, mas não se preocupem, vai simplificar muita coisa. Né? Então isso daqui vai implicar que temos menos a cosseno de x menos b seno de x menos a seno de x. Então é um pouquinho chato, né? Mas a gente tem que escrever tudo. Mais b cosseno de x mais a cosseno de x mais b seno de x. Isso tudo é igual a cosseno de x, que é o nosso segundo membro. Cosseno de x. Ok? E agora a gente vai simplificar um pouquinho isso daqui. Então, menos a mais a cosseno, então isso se elimina com isso daqui se elimina com isso, então temos menos a seno de x mais b cosseno de x. Só que aqui desse lado só temos um cosseno de x. Então, b tem que ser igual a 1 e menos a tem que ser igual a 0. Então, a gente já achou a condição. A gente tem que achar que b igual a 1. Ok? Então, yp fica simplesmente, e é por isso que eu falei que vocês poderiam achar de cabeça, que yp de x fica igual a seno de x. Essa daqui é a solução particular. Beleza? Então, nesse caso era simples, né, a gente poderia achar de uma maneira, né, rapidinha, assim, de cabeça. Vocês sempre tentam, né, então seno menos cosseno, enfim, etcétera, né. Só que vocês veem que a estratégia funciona bem e ela é generalizada, né, então poderia funcionar com uma soma imensa aqui de cosseno, seno ou o cosseno sobre 5, etcétera, etcétera, né, que vocês vão achar. Agora o último ponto, só que eu não vou resolver tudo, tá, eu só vou dar a estratégia que, no caso, a gente já acabou de ver, ok? Que quando é o caso de uma exponencial vezes uma função trigonométrica. Esse caso a gente já viu em vários domínios aqui da matemática no meu canal, que a ideia interessante é sempre passar com complexos, né, e utilizando a parte real quando é cosseno e a parte imaginária quando é seno. Ok? Então eu não vou resolver essa equação, a equação homogênea a gente acabou de resolver, vocês veem que é exatamente igual, né, e eu só vou mostrar a estratégia. A estratégia é escrever isso daqui com a parte real. Então a gente sabe que exponencial de x vezes cosseno de x é a mesma coisa que exponencial de x vezes a parte real da exponencial complexa, né, de x, ok? Só que isso daqui é um número real, então ele pode entrar na parte real. Então isso daqui é igual a parte real de exponencial de x, exponencial de i x. Então isso daqui é igual a parte real de exponencial de x mais ix, então de x fator de 1 mais i, ok? A gente viu que na equação característica, né, as raízes são essas daqui, o que não é a raiz 1 mais i, então como ele é na raiz, a gente vai procurar da forma a exponencial, né, exponencial de 1 mais i, beleza? Então é realmente a mesma estratégia do que a exponencial e é por isso que eu não vou refazer. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito importante vocês terem essas estratégias aqui, porque equações de segundo grau são muito, muito importantes, principalmente a coeficiente constante, que a gente usa muito nos níveis mais acessíveis de física, porque a gente simplifica muita coisa, né? Porque, como eu disse para vocês, quando os coeficientes não são constantes, aí começa a complicar muito para resolver analiticamente. Muitas vezes a gente nem tenta, a gente vai diretamente para o numérico. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.